No sábado, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes manteve a prisão de 2 suspeitos de ameaçar e perseguir a sua família. Moraes, porém, desmembrou o caso e se declarou impedido de julgá-los. Um novo ministro será sorteado para relatar o caso na Suprema Corte. O fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira e Olivirino de Oliveira Júnior foram presos na sexta-feira pela Polícia Federal. Além dos crimes relacionados à família do ministro, os homens são investigados pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Neste caso, Moraes vai continuar responsável por julgá-los, já que este crime, de acordo com o ministro, tem conexão com fatos apurados em outros 5 inquéritos que estão sob sua relatoria. Hoje, o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, criticou a decisão de Moraes de ordenar as prisões dos 2 suspeitos acusados de ameaçar o magistrado. Em entrevista à Folha, Simonetti afirmou, abre aspas, a lei brasileira não permite que a vítima julgue o próprio caso. Fecho aspas para o presidente da OAB, Beto Simonetti. Carlo Caucci, eu sei que a tua área é economia, mas vou jogar essa bucha aí para a gente tentar destrinchar, e começando por você, que é difícil de explicar e entender a lógica aí dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que declarou, manteve a prisão aí dos 2 suspeitos por ameaça e também por perseguição, e depois, na sequência, se declarou impedido e desmembrou a parte que lhe interessa, vamos dizer assim, jogou lá para um dos 5 inquéritos que seguem tramitando no Supremo Tribunal Federal, e aí com o crime de abolição suspeita, né? De crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É muito difícil a gente compreender aí esse malabarismo jurídico do ministro Moraes. Não, pois é, só para complementar aquilo que o presidente da OAB está falando, né? A lei brasileira não permite que a vítima julgue o próprio caso. A lei brasileira não permite muita coisa que o Supremo está fazendo há muito tempo, né? Então, assim, temos uma série de irregularidades, de abusos, de excessos que o Supremo Tribunal Federal está levando adiante pelo menos desde 2019. Eu, pessoalmente, considero o dia D de quando começaram as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, a censura da matéria, a famosa matéria da revista Cruzoé, do amigo do meu pai, quando o próprio ministro Dias Toffoli mandou censurar uma revista que falava dele mesmo. Então, e ninguém falou nada. Então, começamos essa escalada desde 2019 até hoje, chegamos ao absurdo, né, a mais um abuso, ou seja, aquilo que, como justamente o presidente da OAB, então não perigoso, fascista, que quer subverter a ordem democrática, mas o presidente da Ordem de Advogados do Brasil, está dizendo que é um absurdo que a vítima julgue o seu próprio caso e mande prender e manter presos pessoas que ainda não foram condenadas, foram só acusadas, e ele depois diga, não, mas tudo bem, mas eu não vou julgar esse caso porque me declaro impedido. É um absurdo em cima do absurdo. A pergunta é, até quando? Né? Lá em Roma Antiga, no Senado romano, quando Catilina exagerou na dose e tentou também subverter a ordem do país, usando os próprios instrumentos jurídicos da República Romana, Cícero chegou e disse, até quando, Catilina, abundâncias paciência nostra? Até quando você vai abusar da nossa paciência? É isso que muita gente no Supremo deveria falar para Alexandre de Moraes. Ou melhor, no Senado deveriam falar para Alexandre de Moraes. Até quando vai abusar da nossa paciência? Porque esse é um caso que está degradando, é mais um caso que está degradando o ambiente democrático brasileiro, está reduzindo a legitimidade do Supremo Tribunal Federal e está aumentando a polarização no Brasil, além de criar um precedente gravíssimo, não só para o STF, mas para todas as cortes inferiores, primeira e segunda instância, que já hoje estão julgando, estão mandando prender até jornalista, usando a jurisprudência, se podemos chamar isso, essa excrescência de jurisprudência do próprio Alexandre de Moraes. Então, isso daqui sim é o atentado à democracia brasileira. Pois é, Silvio, o ministro Alexandre de Moraes, então, vamos dizer assim, fatiou o caso em 2. No caso das investigações dos crimes aí de ameaça e perseguição, ele pediu para redistribuir o caso para um outro ministro do STF. E com relação aos crimes ali conectados, vamos dizer assim, com conexão com os crimes que investigam suposto golpe de Estado, ele disse não, esse eu vou puxar para o meu inquérito. Agora não dá para entender a lógica. Se para um caso ele não pode julgar porque ele se declarou impedido porque é vítima, por que no outro caso
Ele que também é vítima e relator, aí ele pode trazer a conexão no caso desses 2 suspeitos. Fica complicado. Aí eu destacaria 2 pontos. O primeiro, manter a prisão e se afastar de um eventual julgamento, o que revela que ele hoje está muito mais preocupado com o papel de xerife do que com o papel de magistrado. O segundo ponto é que esse desmembramento, ele viola um princípio constitucional, o bis in idem, porque se trata de são as mesmas pessoas, correto? Então, não 2 vezes pelo mesmo caso. Você tem uma violação de um princípio constitucional, do bis in idem. No mês que vem, em julho, nós teremos completado 1 ano de um episódio, já que o Cauty citou Roma aqui, de um episódio ocorrido no aeroporto Leonardo da Vinci. 1 ano que nós não sabemos o que aconteceu com o caso de uma outra família que aparentemente entrou num bate-boca com o filho do ministro Alexandre de Moraes. As imagens do que aconteceu em Roma permanecem há praticamente 11 meses, dia 14 de julho, é a data precisa, 11 meses em sigilo, trancafiadas a pedido inicialmente do ministro Dias Toffoli. Os peritos, a associação de peritos, já se queixou que a perícia foi feita por pessoas que não eram do ramo. Ou seja, temos 2 vezes o ministro Alexandre de Moraes perseguindo CPFs. Ele está perseguindo pessoas, famílias, pessoas que não têm foro de prerrogativa. E aí eu pergunto, afinal, é de competência do Supremo Tribunal Federal investigar mais este caso? Por quê? Porque tem relação com o 8 de janeiro? Você usou a palavra malabarismo, mas é exatamente isso. É exatamente isso, é uma ginástica para tentar ligar tudo ao 8 de janeiro. Mas aí finalizo, o 8 de janeiro deveria estar sendo analisado no Supremo Tribunal Federal? Aquelas pessoas que participaram daquele tumulto tinham foro de prerrogativa? Também não. Então, está tudo errado.